Buenas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho aqui comigo? Espero que com vocês esteja melhor ainda. Tá no ar mais uma edição remota do Mini Arco. Nós não podemos estar nos estúdios da ETEC Padre Landel de Moura, mas cada um da sua casa, eu aqui da minha casinha, o Antônio Pereira da sua casa, o André Neves, que está de volta, saiu do litoral, voltou para a capital, também está na sua casa e nós iremos conversar muito, iremos debater vários assuntos relacionados ao futebol em âmbito nacional e âmbito internacional e, é óbvio, no âmbito Grenal. Então, fique com a gente, fique aí plugado nessa edição do Mini Arco, a segunda edição via remota. O Mini Arco voltou, isso aí sim, senhor. Antônio Pereira, nós estamos falando agora de manhã. Muito bom dia para ti. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos escutando. Tudo bem, Antônio? Fala, Léo, como é que tá? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem está nos ouvindo aqui no YouTube. É um prazer, mais uma vez, aqui para trocar uma bola no Mini Arco. Dale. André, muito bom dia para ti, André. Bom dia, Léo. Bom dia, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem nos escuta. Aí você vai virar... Vamos falar sempre, né? Exatamente. Aí, gurizada, então, e nós estamos falando aqui em nome da ETEC Padre Landel de Moura. Vá você também para a ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Ligue sempre para o curso técnico de rádio e TV da ETEC Padre Landel de Moura, para o número 3907-4612. 3907-4612. Já a ETEC vai voltar, hein? Padre Landel de Moura vai voltar com as aulas presenciais dentro de alguns dias, dentro de alguns períodos, e elas que estavam com as aulas remotas, cumprindo todas as normas que o Estado impôs, e agora o Estado está flexibilizando um pouco mais, portanto a ETEC vai seguindo, a ETEC Padre Landel de Moura vai seguindo essas orientações. Mandar um abraço pro Celso, hein? Bar Imperial, ó, Bar Imperial, a gente tá voltando daqui a pouco, viu? Estamos voltando daqui a pouco para comer aquele buffet maravilhoso de vocês. Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, possui 3 áreas com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp das 4 da tarde até as 9 da noite. Eu já tô me imaginando voltando lá no Imperial, o jogo passando no Premier da dupla Grenal e eu sentado lá tomando um chopp de qualidade do Bar Imperial lá na Rua Santana 375. Deem uma força para eles também no Instagram, @ImperialPoa. Deixe seu comentário lá também, o seu elogio. Fale que você chegou lá por intermédio da Rádio Web Educadora, por intermédio do Mini Arco, do Caixa Preta, da ETEC Padre Landel de Moura, seja lá o que for. Revista Gol, a revista do José Avelino Neto, que agora na semana passada, ou semana retrasada, para quem estiver nos ouvindo aí, atemporalmente, a revista Gol estava de aniversário, 30 anos a revista Gol. Mandar um abraço então a José Avelino Neto, a revista de todos os esportes é a revista Gol. Antônio, e o Bar do Chico, Antônio? Tu que é um cara que tem muita propriedade para falar do Bar do Chico, que é aquela coisa gostosa. Deixa eu te dizer um negócio, assim, ó, ontem eu passei ali pelo Bar do Chico e tive um contraste da nossa nova realidade, né, porque agora o decreto abriu o restaurante, mas tu não pode servir o buffet livre, né? Tu tem que, o funcionário do estabelecimento tem que servir um prato, então eles modificaram toda a estrutura ali. Eu acho que foi o quê? Sábado passado, me deu uma vontade de comer aquele da casa, sabe? Aquele com batatinha frita e tal. Delícia. Só que a Dani inventou de começar a dieta em pleno final de semana. Ô Dani, não, né, Dani? E adivinha pelo que o meu X da casa foi trocado? Por estrogonofe de berinjela. Tá bom também. Não tá tão bom, mas tá bom também. Mas o Chico é maravilhoso, tô morrendo de saudade. Dali, Chico. O Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. Ele é mais velho do que eu e que o André aqui na mesa, hein? E eu também, pô. Ah, o Antônio também. O melhor bar o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre fica na Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E agora eu tô aqui na minha internet de casa, mas eu tô sentindo uma falta, uma saudade daquela internet que a gente usa lá na arena, hein, Antônio e André? A internet O Sul. Conexão à internet sem limites via fibra ótica é na internet O Sul. Fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, lá em Alvorada, no número 1836. Ligue para o telefone 3483-3900. 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. Buenas, esses são os nossos parceiros tão queridos, tão amados. E agora a gente vai começar a nossa conversa aqui nesta edição do Mini Arco. Eu quero começar a falar de futebol, bola rolando
num gramado verde, gramado bem jogado, futebol bem jogado, o campeonato alemão, que está de volta. E tem curiosidades em cima do campeonato alemão, que voltou, até tem alguns jogos, já passaram 3 rodadas já do campeonato alemão, e com jogos bastante interessantes, do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund. E, Antônio, é uma realidade que está acontecendo lá nas terras bávaras, lá em Deutschland, que é o seguinte: os times que estão jogando fora de casa estão ganhando muito mais do que os times que estão jogando em casa. Que curioso, qual é né? o sentido disso? Porque, não tem torcida. Tá, tudo bem, mas então é a equiparidade de forças que se observaria. Mas nós estamos vendo, geralmente, o time de fora ganhando do time de casa. Quantas rodadas já foi do campeonato alemão dessa retomada aí? A partir do momento que o programa... Foram 27. 27. Não, mas agora, pós-pandemia, retomada do campeonato, quantas rodadas foram? Foram 3, dá pra se dizer 3. 3 rodadas. Isso. E esse padrão segue. Porque assim, certamente não tem nada a ver com a torcida, né? Até a gente pode falar mais pra frente, mas teve até uma simulação de torcida com alto-falantes e tal. Torcida Eu acho que é mais uma peculiaridade que tá acontecendo lá do que algum sintoma porque o que envolve isso, né? Claro, quem tá ganhando também, a maioria é o time que tem mais qualidade, porque não recebe pressão fora. Então, é muito bom para apostar nesse momento. Que horror, né? Deixa eu começar a falar disso. Mas uma coisa interessante que aconteceu no jogo mais 0-5 e Red Bull Leipzig. O Leipzig é o time de mais qualidade. O Leipzig, inclusive, tá nas quartas de final da Champions League, eliminou o Tottenham. Tá? Uhum. Que legal. E o Leipzig vencendo a equipe do mais 0-5 por 4-0, tá? Fora de casa. E a torcida do mais, obviamente uma torcida fake, estava nos altos-falantes do estádio, cantando a plenos pulmões. Não parava de cantar. O Leipzig empilhando gol e a torcida não parava de cantar. A torcida mais fanática do mundo é a do mais 0-5. Tá, mas isso aí eles recuperaram o áudio da torcida, né? Por favor. Sim, não tinha ninguém. Mas aí saía gol do Leipzig e continuava a torcida lá cantando. Como se fosse muito fanática. Acho que tinha que ter uma interação do carinha do som lá. Aí chute pra fora. Porque não, é sempre a mesma coisa. Um jogador, mais ou menos, o Wendel pega na bola e a torcida já fica. Vamos falar do Wendel, hein? Nós vamos falar do Wendel nesse programa. Fiquem Mas vocês sabem que... Desculpa, Léo. Eu olhei alguns jogos do campeonato alemão e me chamou a atenção quanto que mesmo com a parada se manteve a alta performance, né? Dos jogadores correndo e competindo em alto nível. Sim, e até um facilitador também as substituições, né? Que aumentaram em 2 as substituições, de 3 para 5. Mas tem jogadores que tu percebe, assim, o Diaby, por exemplo, do Bayer Leverkusen, que o Leverkusen ele joga muito em cima do Diaby em jogadas de contra-ataque, porque ele é muito veloz, ele é muito rápido. Lançamentos para ele geralmente consegue alcançar a bola e ele continua da mesma forma. É impressionante. Um que agora que eu percebi no campeonato alemão que mudou o estilo de jogo, talvez estava lesionado, né? O Sancho tá até acima do peso. Sancho, ele tava banco de reserva. Isso. Tá. Mas tá acima do peso, o Sancho. O gordinho. O Borussia Dortmund, ele tem uma série de bons jogadores, porque é um time que se renova, né? Eu não vou me lembrar que é o certo qual foi a temporada, mas que tinha lá Hummels, Götze... 2013. Aí teve um desmanche, o Lewandowski também. Eu acho que eles chegaram na semifinal, se eu não estou enganado, com o Real Madrid. Final. Foi final contra o Bayern. Isso. Tá, mas eles enfrentaram o Real Madrid, então foi no ano seguinte? Ganharam de 4-1 do Real Madrid. Foi nesse ano mesmo. Foi nesse ano. 4 gols do Lewandowski. Isso. Que é ali que eu comecei a me encantar, porque tem uma atmosfera muito bacana no estádio do Borussia, que é a torcida, né? Agora não tá tendo torcida, mas que eles fazem uma festa, é um alçapão, um verdadeiro alçapão, assim. E aí o time se desmancha, passa por uma dificuldade grande ali de retomada, e agora o time tá repatriando alguns jogadores, o Hummels voltou, o Götze voltou, embora não esteja jogando nada. E só o Götze termina o contrato e não vai renovar. Por quê? Porque parece que o futebol sumiu, né? Mas o Götze tinha até se aposentado, não tinha? Um tempo atrás, que ele tinha um problema forte no coração, passou por cirurgia, aí ele voltou. Ele tá no banco lá do Borussia. Mas assim, Haaland, agora tem um cara lá, o Sancho, que é muito bom também, mas tem um cara que eu não sei o futuro, né? Isso é muito imprevisível, tem muito cara que desponta como craque assim e depois some, que é o Reina. O Reina, eu acho que ele tem 17 anos. 17.
É americano. Cara, e o cara joga muita bola. O time do Borussia ele é muito querido também porque ele é, digamos que, uma resistência ao Bayern de Munique, né? Que é o time que mais consegue combater com uma grande potência, com o maior time lá da Alemanha, que é o Bayern. Inclusive, até tem muitos torcedores no Brasil que são do Borussia Dortmund. Um abraço à Virgínia Fernandes, que deve estar nos escutando aí também, deve estar nos ouvindo, que é uma grande torcedora do Borussia Dortmund. E realmente, como tu falou, Antônio, agora tem o Sancho que está acima do peso, como o André falou, mas o Sancho ele é constantemente alvo de times ingleses, porque na Inglaterra tem aquela cláusula de inscrições dos jogadores onde tem que ter o mínimo de jogadores jogando na Inglaterra. E o Sancho é um jogador muito jovem, tem 20 anos, se não me engano, em inglês, e está sempre sendo alvo dos times lá da Terra da Rainha. Mas ele tem fincado o pé lá no Borussia Dortmund. Tem o Julian Brandt também, que nem é titular de verdade, agora ele voltou como titular, porque como o André nos trouxe, o Sancho está no banco por conta do sobrepeso. Mas o Brandt também joga muita bola, é reserva. Aí tem os dois alas, o Hakimi, que pertence ao Real Madrid, mas está jogando emprestado no Borussia, e o Guerreiro na esquerda, e os dois jogadores o Rafael Guerreiro tá sendo o artilheiro do Borussia Dortmund nessa volta da Bundesliga. Sim, tem feito gol todos os jogos. Uhum. Espetacular. O Borussia é um time muito legal, é um time muito querido. É difícil de alguém não gostar do Borussia Dortmund. O Tinga jogou no Borussia também. Então, um forte abraço à torcida aurinegra lá da Borussia. Então, portanto, eu achei bem interessante esse negócio do campeonato alemão. Outros campeonatos também estão às vias de voltar, como nós falamos no nosso primeiro episódio da volta do mini arco de modo remoto, que são o campeonato português, o campeonato espanhol, a La Liga já estará apta a voltar a partir do dia 8 de junho, provavelmente vai voltar a partir do dia 12. A partir do dia 12 de junho teremos La Liga novamente, mais uma vez, nas nossas telinhas, e agora está até interessante de acompanhar, porque a Fox Sports e a ESPN, que são canais do grupo Disney, estão dividindo as transmissões, né? E até eles se citam durante os jogos, elogiando, não sei o quê, falando do grupo Disney. Teve uma fusão, vai ter uma fusão aí entre a Fox e a ESPN. Legal, Buenas. Né? Dei uma golada aqui na minha água. Então vamos pular esse assunto então, no campeonato alemão e vamos falar também de um outro assunto que nós tratamos no mini-arco anterior, que é a possível e cada vez mais imediata ida de Everton Cebolinha para o Napoli. O tempo passa, os dias passam e novidades vão chegando e cada vez mais estão determinando que o Everton vai sim para o Napoli por um preço um pouco maior até do que estava se ventilando, algumas cifras, alguns milhões um pouco a mais, na casa dos 160 milhões, de 160 a 170 milhões de reais, e o Cebolinha pode estar embarcando para o Napoli, André. Isso mesmo. Alguns jornais da Itália agora já estão admitindo que o Napoli gostaria de pagar 27 milhões de euros para o Grêmio. Antes a proposta inicial era 25. O Grêmio pediu 30, mas acredito que o 27 é o meio termo entre 25 e 30 milhões e esse negócio acaba saindo. Sim. Eu até estava conversando esses tempos aí com um amigo meu, eu queria até trazer isso aí para uma conversa nossa aqui no Mini Arco, que é o quanto que a qualidade... Por exemplo, o Everton tá indo pro Napoli, tá? O Everton é um jogador bastante acima da média no nosso futebol brasileiro, tá? Eu até quase que me arrisco a dizer que de qualidade técnica ele poderia ser até o melhor. Talvez não no melhor momento, temos um Bruno Henrique voando, um Gabigol mais ainda, mas o Everton tá ali nessa fileira dos três, tá na primeira estante, na primeira prateleira. E o Everton tá indo pro Napoli. O Napoli é um time que tá no segundo ou terceiro escalão da Europa. Por mais que esteja defrontando a Juventus lá no Campeonato Italiano nos últimos anos, esse ano até não tá indo muito bem, mas o Napoli tá sempre ali, mas é sempre um time que tem pouquíssimos campeonatos nacionais, onde é que eu quero chegar? A nossa principal joia, talvez, ou uma das nossas principais joias, tá indo para esse mercado, tá indo para o Napoli. E aí eu tava conversando com ele mandar um abraço até pro Henrique Silveira, o Romarinho, ele dizendo, cara, eu fico pensando os caras mais velhos assistindo o nosso futebol de hoje, como perdeu qualidade, e ele faz comparações, cita nomes, mas até daí ficaria muito extensa a nossa conversa, que o futebol brasileiro decaiu muito. E ele até cita que o Everton ir pro Napoli seria um exemplo disso, que uma das nossas principais joias está indo para um time de terceiro escalão da Europa. Napoli teve um grande final de década de 80, com Maradona, Careca, Alemão, mas depois quase mais nada. Então, até uma reflexão em cima do futebol brasileiro a gente pode fazer em cima disso aí, Antônio. Eu penso o seguinte, assim, em relação à negociação do Everton, a gente conversou que semana passada no mini arco e eu achei que era improvável
que essa negociação se concretizasse, uma vez que estamos no meio de uma pandemia, as economias estão em queda abrupta, o Brasil é um país que provavelmente vai sofrer um estado de recessão, não se sabe em qual nível, e os clubes brasileiros que não vivem em superávit, provavelmente vão sofrer muito por conta disso. Eu fiquei muito impressionado, sendo a Itália um dos países mais afetados no coronavírus, vindo do Napoli uma proposta tão alta, porque embora não seja o valor de mercado do Everton, aquilo que o Grêmio esperava num momento de pré-pandemia, ainda assim é um valor muito alto. Se concretizar essa oferta, eu acho que o Grêmio tem que fechar nos 25, 27, porque vai salvar, vai dar um grande alívio ali na questão financeira e bancária. Agora, em relação à queda de qualidade, eu acho que a gente pode se ater um detalhe muito, muito latente. Desde 2007, o Brasil não ganha o prêmio de melhor do mundo. Em 2007 foi o Kaká, que já não era aquele primor tecnicamente. Foi um cara que fez um ano maravilhoso, liderou o Milan, mas se você for comparar o Kaká com o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Rivaldo, o Ronaldo, eu acho que ele tá, se não 2 níveis abaixo. E acho que tem um fenômeno assim também. O futebol, ele se intensificou muito na parte tática, né, e física. E o Brasil sempre foi um país, um celeiro de atletas técnicos, né? A gente pode pegar na história, Falcão, a gente falava no nosso último programa aqui, do grande volante, talvez um dos maiores volantes que o Brasil já gerou, né? E hoje a gente está retomando isso, porque por muito tempo o Brasil pensava naquele primeiro volante destruidor de jogada, um Edinho da vida, né? Um Cocito. Então acho que o Brasil está retomando aos poucos essa ideia de protagonismo, mas claro, não é de uma geração para cá, não é de um ano para outro. O Brasil continua fazendo bons jogadores, mas o futebol também se globalizou muito. Hoje o Napoli, embora não seja um grande da Europa, ele está participando de Liga dos Campeões, ele está chegando ali na fase de mata-mata, então não deixa de ser um grande celeiro. Além do que o Everton já está com 24 anos, né? Que não é a idade que os europeus gostam de pegar o jogador, até pela possibilidade de revender. Cada vez mais eles pegam os jogadores de 17 anos. Eu vi o Real Madrid contratando os jogadores do Flamengo, o Vinícius Júnior e o Reinier, com 17 anos ambos, e o Real Madrid já ofereceu uma bala para levar eles para lá, e eles acabam não atuando no futebol nacional, e o que cai também a qualidade do nosso futebol tupiniquim, o futebol jogado aqui no Brasil realmente. Né, André? Não sei o que você pensa sobre isso. Agora, nesse ano e no ano passado, jogadores muito jovens com potencial saíram. Tu citou o exemplo do Reinier, do Vinícius Júnior, eu cito também o Rodrigo, que foi para o Real Madrid, o Gabriel Martinelli também, que trocou direto o Ituano, que é um time que não tem nem série no futebol brasileiro, um time de interior de São Paulo, foi jogar direto no Arsenal, não passou pelos grandes aqui do Brasil. Sim. Talvez isso é a explicação. Talvez seja a explicação porque o futebol jogado no Brasil não seja o melhor. Já foi melhor. Mas agora os jogadores brasileiros, mesmo atuando na Itália, na Europa, na Inglaterra, eles não têm a mesma qualidade que os jogadores brasileiros de décadas passadas. Até cito a seleção de 2006, 2002, 94 e aí por aí vai. Tem isso, é bem verdade, é uma discussão bem legal de se ter. Portanto, o Everton provavelmente irá jogar na equipe do Napoli, nada concretizado, nada acertado ainda, mas é a tendência do momento. Buenas, daqui a pouquinho nós vamos falar de Inter também, nós vamos falar sobre renovações de contratos e conversar bastante sobre um jogador em específico, tá bueno? Que é o seguinte, mas antes a gente vai falar do Cruzeiro. O Cruzeiro que tá numa pindaíba desgranida lá em Minas Gerais, na iminência de jogar a segunda divisão, já perdeu 6 pontos por falta de pagamento de um determinado jogador. E agora tá na ameaça de perder mais 6 pontos se não pagar o William Bigode, e também até uma certa ameaça de poder cair para a Série C, né, André? Se ele não pagar o Denilson, é isso? Isso mesmo. O Cruzeiro, em 2016, no meio de 2016, anunciou o volante, o Denilson, que estava jogando no Awada. Ele que é ex-São Paulo, ex-Arsenal. Isso.
É o jogador, não deu tão certo no Cruzeiro, mas o Cruzeiro não pagou ele. A dívida de 5 milhões, e por isso perdeu os primeiros 6 pontos antes do campeonato da Série B começar. Já vai começar com menos 6 na lanterna. E tem risco de jogar a Série B se em 5 meses não pagar os 5 milhões de reais pro Denilson. Cara, a torcida do Cruzeiro, ela tá assim, pô, a pandemia, ela, tipo, tá aí, tá horrorosa, mas o futebol podia não voltar, né? A gente podia acabar aqui, porque é desesperador o cenário do Cruzeiro. Até a gente tem que, a gente acaba se lembrando bastante da nossa terra aqui também, fazendo comparações com o Inter de 2006, mas eu tô pra te dizer que tá pior até essa situação do Cruzeiro, é até difícil comparar, Tá cada pior. uma destruiu o seu clube, praticamente, tá tendo que o Inter tá sempre na reconstrução, agora já conseguiu fincar praticamente todas as bases, mas o Cruzeiro tá pior, né, cara? O Inter, ele não teve tão pior, porque no ano de 2016, o Inter fez uma redução da folha salarial de 2015. Saiu da Alessandro, Lisandro Lopes, Arangues, Nilmar. Em 2016, foram contratados jogadores de menor nível, como Paulo César Magalhães, o Fabinho, o Fernando Bob. Então, é diferente do Cruzeiro, que a folha salarial do Cruzeiro superava os 15 milhões de reais por mês. Eram jogadores muito, muito caros e com contratos muito longos. E o Cruzeiro teve complicações para rescindir. Ainda não conseguiu rescindir com o Fred, por exemplo, que recebe mais de 1 milhão por mês. O Cruzeiro ele vai ter que fazer uma coisa parecida com o que o Grêmio fez em 2004, que é a questão lá dos créditos na justiça. Tem uma forma de pagamento onde vão durar anos e anos esse pagamento para os jogadores, em que vão ter que ser firmados acordos no âmbito jurídico. Mas o Cruzeiro teve cartão corporativo que o presidente usou lá em Portugal num encontro em uma, como é que eu posso dizer? Em uma casa de prazer? Uma casa noturna. Isso, uma casa noturna, Eu quis já até falar outra coisa, mas para tratar de negociações de jogadores lá de Portugal, com um empresário que o presidente disse que era renomado até, será que não era o Jorge Mendes, empresário do Cristiano Ronaldo? Mas, cara, e daí foi gasto mais de R$2.500 nesse evento. Ele disse que não usou para pagar mulher, só para comer e beber alimentos. Mas é desesperador. E o Cruzeiro também ele teve um azar, segundo os dirigentes, que afirmavam que iam vender o Kaká e o Maurício por 46 milhões de reais. E acabou que as negociações ficaram travadas por conta da pandemia, né? E para quem eles iam vender, também não apareceu nenhuma proposta divulgada na mídia por esses jogadores oficial. Pois é, eles só comentaram que estava praticamente certo já, não revelaram o time, mas que iam ganhar 46 milhões de reais com essas vendas, tanto do Kaká, zagueiro, quanto do Maurício. Maurício te servia, André? Claro, servia. Servia sim. Bom meio campo, tem 18 anos. Bom jogador. O Kaká e o Maurício, eu acho que foram os únicos 2 bons destaques do Cruzeiro no ano passado. Talvez até o Orejuela, que está jogando no Grêmio agora, lateral direito. O Orejuela foi um que entre aspas, se salvou do massacre público, né? Mas seria uma loucura, né? Seria uma loucura ver o Cruzeiro caindo para a Série C, porque a gente até pode imaginar que pela rede de contatos ali o Cruzeiro consiga arrecadar esse valor e quitar essa dívida, mas ainda assim, né? Uma vez que não consiga ter como punição a queda para a Série C, isso muda tudo, porque era um time que até 1 ano atrás era campeão. Pois é. Campeão, nunca rebaixado. Sim. Pois é. Pô, o Cruzeiro é um sinônimo de sucesso no âmbito de títulos, no âmbito futebolístico falando. É um time que sempre chegava, é o maior detentor de títulos de Copa do Brasil, tem 2 Libertadores, não tem Mundial, mas perdeu até pro Bayern e pro Borussia. Sim, mas chegou 2 vezes na final. Sim. Até acho que é um time bem maior que o Atlético Mineiro, apesar da rivalidade, né? Um grande abraço aí aos torcedores do Galo. Mas eu tô contigo. Não tem muita discussão, na real, lá em Minas. Pode até discutir torcida mais fanática, coisa e tal, mas o Cruzeiro é maior. O Atlético tem mais clássicos e mais estaduais. Só. Sim, mas é pouco, né? Eu acho que o Atlético ele muda de patamar com a chegada do Ronaldinho no fim da carreira. Então, olha só isso.
Aquele time do Atlético era muito bom também, de 2013 ali, era bem legal. Mais ou menos. Pois é, Opa! Mais ou menos. Ok. Não, dos últimos times brasileiros que ganharam a Libertadores, o Atlético de 2013 era o mais fraco. Dos últimos times brasileiros ganhando. Pode ser. Dos últimos times. Opa. Pega assim, do São Paulo de 2005 para cá. O Atlético era o mais fraco de todos. Eu não via, porque assim, eu não vejo um primo. O que era aquele time? Tinha o Vitor, que era um bom goleiro. Na frente tu tinha lá o Jô, o Bernard e o Ronaldinho Gaúcho. E o Tardelli? O Tardelli. Só que assim, eu não vejo ali fenômenos. O Jô jogou. E aí tu tinha o Josué, que estava em final de carreira, mal, não estava jogando bem. E o Pierre, que sempre foi um volante muito limitado. Os laterais, na direita era o Marcos Rocha, um bom lateral. Na esquerda eu não me recordo quem era. Não era o... era um... Era o Júnior César, não era? Eu pensei no Júnior César, mas na final não sei se foi ele. Mas pode ser o Júnior César do Na final tava passando o jogo, foi o Caio César. Caio César, pode ser, isso aí. E aí Leonardo Silva e Hever na zaga. Dois zagueiros comuns. O Hever até na época era um zagueiro de seleção brasileira, mas a gente sabe das limitações dele também. O Leonardo Silva é muito identificado com a torcida do Atlético, ele jogou até no Cruzeiro antes de ir pra lá. Jogou. Talvez seja mais fraco realmente dos brasileiros, mas era um bom time. Não era um time ruim. Naquele ano era um bom time. Era um bom time. Sim. Mas também eles ganharam todos os jogos na prorrogação, até contra times menores que eles. Contra o Tijuana, aquele pênalti que o Vitor pegou salvando o time. O Tijuana era um time muito menor que o Galo. O próprio New Boys do Escoco também deu suor. O Olímpia também fez 2-0 no Paraguai no primeiro jogo da final. Foi só nos pênaltis. Um gol de falta no último lance do Olímpia lá e o Leonardo Silva meteu o gol no finalzinho no Mineirão. O Atlético ele ficou muito com a mística, né, durante os anos de 2013 e 2014 do Eu Acredito, onde foi campeão da Copa do Brasil também em 2014. Todo o título do Atlético era muito sofrido. É que esse time do Atlético, do Cuca, ele não tinha variações táticas. Parece que era na qualidade do Ronaldinho, do Tardelli e do Bernard que resolvia o jogo. E depois do Cuca vem o Levir Culpe, que também é um técnico bem... É o burro com sorte, como ele se autodenomina. Eu achei aqui a escalação do time do Atlético. Era Vitor, Michel, Hever, Leonardo Silva e Júnior César. Esse é o time da final, tá? Tá. Pierre, Josué, Diego, Tardelli, Bernard, Ronaldinho Gaúcho e Jô. Aí entraram no jogo o Guilherme, aquele Guilherme que apareceu muito bem no Cruzeiro no começo de carreira e depois nunca mais encontrou futebol, o Rosinei e o Alexandro Interminável. Rosinei era aquele meio campo do Inter. Isso, jogou no Corinthians. Era um time, não era muito forte, não. Pensando bem mesmo, eu fui convencido, acho que em 5 minutos aí, que o Atlético não tinha o time. Mas os laterais não eram os titulares. O Marcos Rocha, ele jogou naquela temporada. Isso, eram laterais reservas. Até acho que o Caio César tinha ganho aquela posição ali do Júnior César. Sim, essa Libertadores, eu até apostava que o Grêmio ia ser campeão em 2013, que o Grêmio tinha até um caminho, ficou ali no chaveamento, a partir das oitavas de final, era um caminho relativamente fácil do que o Grêmio que o Grêmio ia pegar. Eu lembro disso. O Grêmio do Lucha, que contratou um monte de jogador. Isso, o Grêmio contratou André Santos, Vargas. O ataque do Grêmio tinha no banco de reservas Kleber Gladiador, o Wellington, William José, aí era Zé Roberto e Elano, Fernando Souza, tinha o Parazinho na direita, o Dida no gol. E acabou que quem foi eliminado na Casa Mata foi o Roger Machado, que o Luxemburgo foi suspenso, não sei quantos jogos, numa confusão contra o Achipato. No jogo da fase de grupos, lembram? Quebra-pau absurdo, né? Isso, e o Luxemburgo cai no chão, dá um ofurô, um horror. E ele foi suspenso e o Roger treina o Grêmio. Até na eliminação pro Santa Fé. Era o Medina, o atacante do Santa Fé, que fez o gol contra o Grêmio, né? Isso, que disse numa entrevista no jornal, eu vou comer o Grêmio. E fez o gol. Era um time muito forte, pensa bem. Vargas, Zé Roberto, Elano ainda estava jogando um bom futebol. Olha o banco, né? Claro que o Kleber não é um... A melhor troca na história do Grêmio foi trocar o Miralles pelo Elano com o Santos. Eu nunca entendi por que o Santos fez isso. O Santos é uma mãe, né? O Santos, ele contratou o Damião também por 42 milhões de reais. Mas o Santos se deu bem na troca com o Inter, que ganhou o Sacha e deu o Zeca.
Essa troca ele fez muito bem. ele se deu bem, mas na época, quando aconteceu, a gente até falava também a mesma coisa, né? Que o Zeca, baita troca que o Inter fez, e acabou que o Zeca encontrou a igrejinha ali, o Oktoberfest, não foi muito legal. Pois é, porque eu acho que num primeiro momento, se tu fosse ver o histórico do que o Sacha já tinha rendido e que o Zeca tinha rendido, valia muito mais a aposta no Zeca. Eu, ao menos, todas as minhas fichas iam. E agora o Zeca no Bahia, ele somado todos os jogos dele antes da pandemia, que foram 2 jogos, não tem 45 minutos. Jogou um tempo ainda. Meu Deus. E era um baita talento. O Nino Paraíba. O Nino Paraíba é bom de escalar ele no Cartola. Ele sempre mete uns pontinhos bons ali pra ti. Tá bueno? E agora indo pra esfera ali do Inter. Mas antes eu queria só falar, antes de falar do Inter, tá? A gente já entra no Inter. Mas eu queria falar sobre a volta lá no futebol carioca, Antônio. Com relação ao Flamengo e o Vasco estarem querendo voltar. Fluminense e o Botafogo sendo contra. O presidente do Fluminense hoje deu uma entrevista, ontem de noite, na verdade, o presidente Mário Bittencourt, que foi o advogado que salvou o Fluminense da queda em 2013, da queda para a segunda divisão. Ele hoje é o presidente do Fluminense e ele disse: o Campeonato Carioca tem que acabar sem um campeão. Nós temos que acabar o Campeonato Carioca, não tem como voltar. E tu acompanhou bastante também esse assunto aí, Antônio, se quiser trazer pra gente. Tu sabe que ontem, na verdade, a gente não tem como fugir disso. Falar de futebol é falar de pandemia. Falamos do campeonato alemão e falamos do fato de estar sem torcida. A pandemia assola todos os assuntos porque estamos vivendo isso enquanto coletivo, né, enquanto sociedade. Mas está tendo teve um movimento das lideranças dos clubes no Rio de Janeiro para a retomada do campeonato carioca. Fluminense e Botafogo não querem jogar, não querem dar a continuidade, enquanto o Flamengo, Vasco e demais times são a favor da continuidade, até pela questão financeira, direito de imagem e afins. O Mário Bittencourt, é Mário Bittencourt, não é Márcio, né? O Mário Bittencourt. Mário. Ele se posicionou ontem porque teve um encontro do presidente do Flamengo com o presidente da República, no que se entende que é uma pressão, assim, a busca por um apoio para que se force os clubes a jogar. O Botafogo ele não quer jogar, mas também não quer ser punido por não jogar. E ontem, assistindo o programa Bem Amigos, da Globo, do Sport TV, a discussão toda passava: é momento de retomar o futebol? O Brasil é um país muito grande, a gente tem que analisar também pela questão regional, mas o Rio de Janeiro e São Paulo são dos estados os mais atingidos. Em São Paulo nem se fala de volta ao futebol, enquanto o Flamengo não só está buscando ali o retorno do futebol, como está treinando, não sei se agora já não saiu um novo decreto, mas estava até semana passada treinando contra as recomendações e as diretrizes passadas pelos ministérios. Era autorizado apenas a fisioterapia dos jogadores e o Flamengo estava pagando multa e treinando normalmente. Então, é uma discussão para nós aqui, né? Será que é o momento de voltar ao futebol? Eu acho que o futebol carioca ele devia até seguir o exemplo aqui do nosso futebol gaúcho de retornar aos campeonatos estaduais não agora, no segundo semestre. O Flamengo já estava jogando com o time B, o time alternativo deles. Não ia mudar muita coisa no calendário também. Pois é, tá se falando porque Grêmio e Inter já voltaram a treinar, Flamengo já voltou, e aí quando retomar a competição, eles vão ter uma vantagem competitiva, uma vantagem física, só que assim, é inimaginável agora voltar a jogar futebol. Tava se falando, inclusive, nos bastidores, na volta do público, até 50% do público. Isso é surreal, não existe público. Tira o cavalinho da chuva quem acha que vai ir como espectador no estádio de futebol nesse ano. Não, e agora, 2 meses e meio, com certeza vai ter 50% do público. Porque se desse, ia ter 100%. Eu acho assim... mesmo assim. Eu acho que assim, países como a Itália e a Espanha, que a gente pôde acompanhar de perto pela televisão também, tiveram um grande pico da pandemia, entraram numa recessão bastante forte de isolamento social, de quarentena, e agora estão gradativamente retomando. Até o futebol, Barcelona, Real Madrid, já estão treinando. Só que assim, no Brasil a gente não chegou nesse pico, a gente não desceu esse gráfico e já estamos flexibilizando
inclusive futebol. Eu acho que era um bom momento para os dirigentes, para as lideranças, ser parâmetro para a população e não forçar ainda mais uma abertura. Vocês entendem? E, cara, Sim. que nem tu falou que a gente não consegue descolar o assunto futebol, obviamente, da pandemia, o do Brasil, que já está flexibilizando um pouco mais, cresceu em 86% o número de casos nessas últimas semanas. Por mais que os números aqui em Porto Alegre não sejam vultuosos, pouco mais de 30 pessoas faleceram por conta do coronavírus, porém a tendência é que até deu uma subida, até por conta do clima, e agora com essas flexibilizações que estão acontecendo cada vez mais. Então o futebol, tratar que vai ter público, cara, eu diria que esse ano não vai ter mais. Com É uma outra loucura. público no Brasil. Mas a discussão realmente ela tem que ser regionalizada também. Então a gente tem que fazer essa reflexão com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro não tem condições nenhumas. Aqui no Rio Grande do Sul já teria um pouco mais, mas também é bastante precoce. O André até falou, né, André, que o futebol gaúcho é para voltar a partir de julho, segunda quinzena de julho, por aí, né? Aham, isso mesmo. Sim, aí já é uma data. Nós estamos em maio, finalzinho de maio. Já é um tempo um pouco maior. Vamos ver como é que vai transcorrer o mês 6, o mês de junho, para daí a gente retomar. E aqui até ali que o Antônio falou, questão de voltar agora para que tenha tenha um ambiente competitivo mais parelho, mais justo, no caso, na visão lá dos times do Rio de Janeiro. Eu ouvi muitos comentários de torcedores, e até uma vez numa página do Atlético Mineiro, quando saiu uma notícia de que a dupla Grenal estava voltando para os treinos. E os torcedores falando, pô, gurizada não, né? Lá os mineiros não falam gurizada. Mas, pô, mineirinho, nós temos que voltar também. Nós temos que voltar também porque eles vão começar na nossa frente lá e quando voltar, imagina agora com o Sampaoli dando os treinos presenciais dele, nós vamos voar, nós vamos... Só que quando a discussão ela não pode ser voltada para o futebol nesse momento, e sim pela saúde. É que assim, o futebol ele ocupa no imaginário do brasileiro muito mais do que um espaço de entretenimento. É uma paixão nacional, Claro. e a paixão também nos cega, né, nos diferentes âmbitos. É claro que há uma preocupação econômica e uma série de outras coisas, mas no momento é o momento da saúde. Tem que ouvir o fisiologista, tem que ouvir o cara do marketing, tem que ouvir o financeiro, mas tem que ouvir o médico, tem que ouvir a área médica também, acima de tudo. Né? É momento de preservação de saúde. Se estima que, como a gente não consegue fazer testagem em todas as pessoas, que tem muita gente assintomática, o número possa ser de 4 a 7 vezes maior de infectados do que aquilo que a gente está tratando. Então imagina o tamanho dessa bolha, né? Pois é. Então, mais alguma coisa para falar, André? Não, desse assunto fechamos. Tá, então, é isso aí. Fica sempre a reflexão aí para as pessoas e com certeza nós iremos tratar muito disso nos próximos mini arcos. Agora vamos falar do Colorado. Eu fiquei sabendo aí que o Rodrigo Caetano, o Alessandro Barcelos, os dirigentes do Inter, ouviram o nosso mini arco, nossa primeira edição remota, tá bueno? E onde nós falamos sobre os jogadores em pré-contrato. E nós citamos Rodrigo Lindoso, citamos Thiago Galhardo, que já a partir de julho poderiam assinar um contrato com outra equipe, né? Porque o contrato iria só até o final do ano. E eles renovaram o contrato com Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo. Só que nós não falamos do Wendel, né, André? E eles foram lá e renovaram o contrato do Wendel também. Então o Wendel vai ficar mais um tempo no Internacional. Não deu para entender, né? O Wendel não vinha justificando, ele fez até uma temporada regular, foi o jogador que mais atuou em 2017 pela camisa do Inter. Uhum. Veio para a Série B quando ele era titular no Corinthians, estava recém perdendo a vaga para o Guilherme Arana. Mas em 2018 ele atuou pouquíssimas partidas, porque ele se lesiona no início da temporada e o Iago, já na primeira partida da temporada, assume a titularidade. O Wendel acho que só volta a jogar no Grenal, onde ele faz o cruzamento para o gol do Edenilson. 2019 dele foi muito fraco. Quando o Inter vende o Iago, o Inter traz o Natanael, que também não corresponde, também outra contratação que não dá para entender, ainda mais pelos valores do salário dele, foram divulgados. E o Wendel não correspondeu, foi muito mal em partidas decisivas do Brasileirão do ano passado. E esse ano também ele ia jogar no Vasco, mas ele acabou não aceitando por conta que não ia receber o salário em dia no Vasco, e no Inter ele recebia. Sim.
E agora agora o Wendel também vai ser muito importante, porque o Moisés não vai poder jogar nessa fase de grupos na Libertadores. Então ele vai ser titular, exatamente isso que eu ia Os falar. 4 jogos que restavam. Bom, André. Ô, André, espetacular, cara. Eu me esqueci aqui de falar, eu já devia ter falado isso no início do programa. Só um parênteses, tá? Saiu o julgamento dos jogadores da dupla Grenal, a punição daquele Grenal onde nós transmitimos, nós estivemos na cabine 19 da Arena pela fase de grupos da Libertadores, o 0x0 que deu pancadaria. E pegando esse gancho aí que tu falou, André, Paulo Miranda e Moisés fora por 4 jogos, Luciano e Edenilson fora por 3 partidas, e o resto, entre aspas, Cuesta e Praxedes do lado do Inter e do lado do Grêmio, me ajudem, o Caio Henrique e PP. PP, óbvio, que foi com ele começou, também um jogo. Então esses 4 jogadores, Cuesta, Praxedes, PP e Caio Henrique, fora por uma partida. Suspensão automática normal de qualquer cartão vermelho. E mais multas, valores aí que variam. Mas só para então deixar aí registrado. E a maior punição foi a do Paulo Miranda, né? Questão de jogos Moisés foi igual ao do Moisés. O Grêmio falou que não vai recorrer à punição do Paulo Miranda, achou justa. O Inter já acha que vai recorrer à punição do Moisés. Vai tentar reduzir essa pena. Eu tinha visto que o Inter tinha ficado incomodado também com a punição pro Cuesta. Sim, sim. Que o Cuesta não teria feito nada e teria sido expulso ali por um contrapeso. É que foi um quebra-pau tão absurdo que, olha, dava pra suspender até mais gente, se fosse o caso, né? Qualquer um quase ali tu pegava. Ia ficar sem time. Isso, exatamente. Mas então, voltando ali ao tema do Wendel, que o Wendel ali, voltando à Libertadores, ele vai ser o titular imediato com essa suspensão do Moisés. E o Wendel, como o André falou, esse ano ele tava ali fazendo a dele, teve acho que um jogo até contra o Tolima, não, teve um jogo no Grenal, ele começa a partida, o Moisés entra no segundo tempo, e ele não vai mal. Só que o Wendel é aquilo que nem eu falo do Rodinei. O Rodinei fez uma boa partida no Gauchão, se não me engano, foi contra o Pelotas, salvo engano, foi contra ou um time da Libertadores mesmo, onde o Rodinei ele foi bem. No Grenal ele foi bem. Só que ali é o máximo que tu vai ver do Rodinei, entendeu? Ele bateu no teto, foi no limite dele. E o Wendel, ele não consegue talvez nem chegar muito no limite que o Rodinei chega. Por quê? Porque a forma de jogar que o Kudê implanta é dos laterais indo e voltando a todo momento, de muita potência, de muita força, chegando na linha de fundo, voltando. Laterais de muita ultrapassagem, e o Wendel não tem essas características. Não sei se teria um lateral também ali dentro do Inter com essas características, tirando o Moisés. Tem o Eric da base. O Eric desceu já, foi pro sub-20. Sim, pois é, tô pensando aqui num garoto, mas então o Inter ele foi no garantido, entre aspas. Tem o Wendel ali, vamos renovar com o Wendel. Só que o Wendel já não é muito bem quisto pela torcida. Ele até no jogo da temporada passada, quando o Odair ele cai, que é no jogo contra o CSA, o Wendel ele vai desastrosamente mal. Ele comete um pênalti bobo, ridículo. Isso, e é o jogo que o Odair ele é demitido, e até falavam, o Odair morreu abraçado no Wendel, porque foi um jogador que ele bancou bastante, tá aí, o Wendel ferrou com ele. E mais uma temporada, então, o Wendel. E mais essa condição que nós estamos também, por conta da pandemia, né, Antônio? Porque fica difícil fazer contratações e no mercado, tá? Já buscou o Moisés numa troca ali com o Zeca. E o Moisés é jogador em definitivo do Inter, enquanto o Zeca tá emprestado lá no Bahia. Então não tem, é muito difícil ir no mercado, então, vamos renovar ali com o Wendel, ele já a gente sabe que ele vai entregar, mas pelo menos nós temos o nosso lateral garantido. Pois é, mas o Wendel tem um dos maiores salários do elenco do Inter. Por que ficar mais um ano com esse cara só se ele baixou o salário, reduziu para outra realidade agora, o Inter que tá sem dinheiro também nos cofres? Não teve ajuste de salário? Teve uma redução de 25%. Mas isso seria até voltar ao futebol normal? Acredito que sim. Depois volta ao normal. Depois volta ao normal. Então... Se a gente for avaliar só pelo futebol, o Wendel não tem futebol para ser um dos maiores salários do elenco. Não. Né? De maneira alguma. Eu acho que Rodinei é reserva na direita. O titular acabou de chegar. Né? Acabou de chegar, não, já tá uns meses aí, mas não tá jogando. A gente sabe que se tem titular, e o Wendel é reserva. Vai jogar porque o Moisés tá suspenso. Mas o Moisés eu acho que é uma grata surpresa. Tem deficiências, é claro, mas é uma grata surpresa. Mas segura, Antônio, a gente já vai falar disso. Olha aí, o pauteiro André Neto. Exatamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre o radar das contratações.
como já deve ter visto aí no nossa descrição aí do vídeo, no YouTube, no nosso título também, é o radar das contratações da dupla Grenal até aqui. Portanto, é isso. Fica aquela ponta de dúvida, por que renovar com o Wendel? Mas eu digo que é também por a questão da crise que nós estamos vivendo, só que o Wendel é aquilo, né? Ele já sabemos o que ele vai entregar. E ele, no mínimo, 4 jogos vai participar como titular nas partidas da Libertadores. Beleza? Vamos ver, então. Aí vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho nisso, assim como nós ficamos de olho nas contratações da dupla Grenal nessa temporada. As contratações deram certo, não deram certo. O André Neves, nosso grande repórter, pesquisou ali, fez bastante coisa, levantou, e ele vai trazer agora pra gente a lista dos jogadores contratados do Inter e do Grêmio, um por um, André. E aí a gente vai avaliando, tá bom, Antônio? A gente vai avaliando se foi... Até o André montou ali o ranking. Ótimo, bom, muito bom. Sei lá, a gente avalia assim, se o reforço foi péssimo, ruim, regular, tá em observação, bom ou muito bom. Pode ser? Eu não me lembro. Difícil vai ser gravar isso tudo aí. Péssimo, ruim. Vamos reduzir só péssimo, ruim, regular, bom e muito bom. Isso. Temos 5 aí para avaliar os jogadores da dupla Grenal. Nessa contratação nós temos aí mais uns 10 minutos de programa. Posso começar pelo Grêmio? Deve. Vanderlei fez 11 jogos e tomou 8 gols. É boa. É bom, né? Bom tem. Tem. Tem gol. Mandei agora no nosso chat. Bom. Regular. Eu acredito sendo regular. Fez boas partidas, principalmente naquele Grenal no Beira-Rio, mas também teve falhas na estreia. Mas tá melhorando. Regular, mas tá melhorando. Não, pra mim regular até o momento, né? Eu acredito que vai render mais. Tá, e se vocês lembrarem do goleiro do ano passado, ele não fica muito bom? Não, aí sim. Aí é covardia, Paulo Vitor tá louco. Vai, segue. Vitor Ferraz fez 9 jogos e marcou um gol. Cara, é que eu não tô querendo dar o 10 de primeira, porque tem mais gente que vai vir depois. Eu vou de bom. Talvez eu não dê muito bom pra nenhum, mas vai bom. Vitor Ferraz, muito bom, a dupla com o Alisson. Muito bom. Muito bom. Agora o Orejuela fez 4 jogos e nenhum gol. Regular. O Orejuela, pelo que ele jogou contra o São Luís, eu vou de ruim até agora. Em observação, para mim ele jogou muitos poucos minutos bom, com a camisa do Grêmio. Agora. Acho que não dá para um cara que não tem nem, eu acho que nem 180 minutos completos com a camisa do Grêmio, eu acho que não dá para avaliar ainda. A mim começou no ruim. Segue. Agora, Caio Henrique. 5 jogos e 0 gols. Caio Henrique. Regular. É o momento regular. Eu acho que em potencial de contratação foi muito boa a contratação. Né? Até porque o Grêmio não aguentava mais o Bruno Cortez, a torcida especialmente. Mas eu acho que até agora tá sendo bom. Bom, eu também considero bom. Tá bueno. Lucas Silva, 10 jogos e nenhum gol marcado. Lucas Silva, eu vou de muito bom. De novo, eu acho que ele tá tendo um futebol muito acima do que se esperava, mas ainda fica no bom pra mim. Pra mim, muito bom, porque ele tá rendendo muito mais do que eu esperava dele. Foi até por causa dele que eu não botei o muito bom no Vitor Ferraz ali. O Lucas Silva é muito bom pra mim. Thiago Neves, 7 jogos, 1 gol marcado. Sem querer, né? O gol que ele fez contra o São Luís. Péssimo? Péssimo. Ainda é muito cedo, né? Vou botar ruim. Eu esperava um pouco mais do Thiago Neves, mas não muito mais que isso. Eu vou de péssimo, porque tá pior que o Orejuela. Pra vocês entenderem o porquê do meu péssimo, é que eu esperava nessa altura do campeonato dizer que foi muito bom. Entende? E não pegou nada, então é péssimo. Eu vou de péssimo também. E pra fechar de Grêmio, Diego Souza, 8 jogos, 5 gols marcados. Antônio. Ai, meu Deus. Eu preciso me render. Foi boa a contratação. Bom. Não vou dizer muito bom porque eu não consigo, é mais forte que eu.
Mas bom, bom vai. Eu vou de muito bom até aqui. Eu também. Até por conta de um gol em Grenal no Beira-Rio, né? Conta bastante. Diego Souza calou minha boca. Eu critiquei muito ele quando o Grêmio contratou ele. Um jogador já velho. Ano passado estava acima do peso, parece que agora recuperou. Fez 8 jogos e 5 gols, ótimos números, muito bom. Por enquanto, o Diego Souza até aqui. Hashtag eu avisei. Eu não dei muito bom pra ninguém, hein? Eu marquei todos, eu tô anotando aqui, não cada jogador, mas eu botei péssimo, ruim, regular, bom e muito bom. Agora vamos pro Inter. Foi pro Colorado? Vai. Começando com o Inter pelo lateral da seleção argentina, Sarabia. 2 jogos, nenhum gol marcado. Bom. Eu vou de bom porque ele teve uma boa atuação contra o Brasil de Pelotas ali, né? Eu vou de em observação, porque o jogador só fez 2 jogos. Muito bom contra o Pelotas, deu uma assistência, jogou muito bem. Mas contra o São José, talvez tenha sido pelo gramado sintético, eu vi ele muito apático, errando domínios até. Deixa eu mudar aqui pro regular, porque eu não posso botar ele no mesmo do Vitor Ferraz. Regular. Mas eu penso assim, pelo que a gente já sabe do histórico desse jogador, pelo esquema do Kudê, eu acho que ele tende a melhorar muito ainda. Sim, eu acredito que sim. Mas essa nossa eleição é por enquanto, antes da pandemia. Antes da paralisação. Mas eu já achei ele bem melhor que o Rodinei, então pra mim é bom. Não é muito difícil. Mas aí é roubar da máquina. Tá, falando do Rodinei, agora vamos pro Rodinei. 9 partidas e nenhum gol marcado. E aí? Rodinei, eu vou de... Cara, eu vou de regular. Regular, né? Vai começar, né? Regular. Sacanear o cara. Coitadinho. Claro. Eu não esperava mais que isso. Ele fez até... da Libertadores, ele não comprometeu. Sim. Vai no próximo. Regular. Alô, André. André Neves. Léo. Repete aí, André, porque tu deu uma caída no teu áudio. O Rodinei, o meu voto pra mim ele é regular. Não, o Rodinei é regular também. Isso. Fechamos de Rodinei, então? Fechamos, pode seguir. Oi. Moisés, 7 partidas, nenhum gol marcado. Que Moisés fez a pataquada no Grenal, né? Mas eu vou de bom. Pra mim é bom também. Pra mim é regular. Ok. E se tu comparar com o Wendel, ele é bom ou é excelente, maravilhoso? Ele é bom. Se comparar com ele, ele é bom. Que homem. Tá bom. É o titular da posição do Inter. Exatamente, sim. Agora pro meio campo. Musto, 10 partidas, nenhum gol marcado. Ruim. Ai, Deus. Beirando péssimo, mas ruim. Nossa, eu já não acho isso. Eu acho regular. Regular. Eu acho que foi regular também. Atrapalhou no Grenal, no jogo decisivo, mas... Começou a melhorar depois, mas eu vou de ruim ainda. Ele foi melhorando, mas pra mim ainda é ruim. Seguindo pro próximo. Pode ir. O Bosquilha, 9 partidas e 1 gol. Talvez o melhor reforço do Inter. Pra mim ele é bom, hein? É bom. Bom. Por enquanto. Quase muito bom. É bom, hein? Eu acho que também é um bom. É bom. Muito próximo de muito bom. Bom, bom beirando muito bom. Thiago Galhardo, 12 partidas, 4 gols. Esse eu vou de muito bom. Não é possível. Eu também, muito bom. Guardei eu vou botar só um bom ainda. Bom ainda. Eu acho que ele até já ganhou a posição dele titular do D'Alessandro. Eu também. Assim como o Bosquilha, né? Mas o... o Bosquilha ganhou a posição do Patrick, mas o Bosquilha eu ainda quero ver um pouco mais. Que eu acho que o Bosquilha fácil ganhar a posição do Patrick, né? Não é fácil. Segue aí, André. Não, qual que tu falou ali, Antônio, pro Thiago Galhardo? Eu falei bom. Eu acho que ele surpreendeu, é que nem o Lucas Silva, ele surpreende ainda, né? Mas é que muito bom pra mim tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser assim, uma força. Tá bom. Então pro próximo, Marcos Guilherme, 14 jogos, 3 gols. Bom. Muito bom. Muito bom, viu, Tô gostando do Marcos Guilherme, fez gols decisivos, bonitos gols também.
tem jogado bem, feito bem, assumiu a posição lá da minha direita. Eu tô para dizer que dos três ali, Thiago Galhardo, Bosquilha e Marcos Guilherme, os três foram boas contratações até aqui. Mas eu botaria o Marcos Guilherme na terceira posição. Na terceira? Isso. Galhardo, Bosquilha e Guilherme. Opa, caiu uma caneta. Eu acho que foi Galhardo, Marcos Guilherme. Não, para mim foi Marcos Guilherme, Galhardo e Bosquilha. Nós estamos vendo bem os dois. Então... Pra mim foi Musto, Wendel e Rodinei. Mas o Wendel já tava aqui. O Wendel não, Moisés. Tem mais aí? Sim. O último para fechar. Gustavo, Gustagol. 3 jogos e nenhum gol. Essa é difícil, né? Tô entre ruim e em observação. Pra mim é ruim. Ele é um ruim em observação. Ele é um ruim em observação, perfeito. Vai ruim também. Não botei nenhum péssimo no Inter. Ruim? Eu acho que observação. Muito pouco tempo ainda de jogo para observar. É que a gente já sabe o que ele pode render, né? É que o gol que ele perdeu, se não me engano, foi contra a Católica. Contra a Católica. Cara a cara com o goleiro, ele mostrou o que ele vai fazer no Inter. A quantidade de gol que ele perdeu contra o Brasil de Pelotas. Barbaruca. Ruim, tão ruim. Fechou então, André? Fechou. Baita, então, o nosso radar das contratações aqui no Mini Arco, fechando aí. Não esqueci de ninguém, né? Não, acredito que não. Mas a gente podia coroar o melhor, né? Oi? Podia coroar o melhor e o pior. O pior foi o Thiago Neves. O pior dos dois? Ou... O pior dos dois, Thiago Neves. Eu também acho, porque foi o único que eu botei péssimo aqui, Thiago Neves, até agora. E o melhor? Só o pior, André? Quem tu acha? Alô? Tamo aí. Tamo aqui. Tá. O pior jogador da pior deles? Pior de todos. Thiago Neves. Tá bueno, fechou. Unânime. Do Thiago Neves. E o melhor? Difícil. Eu tô entre o Lucas Silva e o Marcos Guilherme. Eu acho que o Marcos Guilherme. Antônio? Eu acho que o Lucas Silva, hein? Lucas Silva. Eu vou seguir uma coerência. Eu diria que tiveram... Cada um teve 3 grandes contratações. O Grêmio, o Vitor Ferraz, o Lucas Silva e o Diego Souza. E o Inter, o Bosquilha, o Galhardo e o Marcos Guilherme. Exatamente. Mas eu vou de melhor contratação até aqui, que rendeu mais, eu vou de Lucas Silva. Tá bueno? Boa. Então era isso. Então era muito obrigado, valeu, André. Olha, o André vai ser o pauteiro do programa, hein? Botando no ar. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mas vai aumentar o salário, vê por esse lado. Sim. Tá bueno? Então, gurizada, valeu, muito obrigado. Mais uma edição do Mini Arco de forma remota, nós, cada um da sua casa, nós falamos em nome da ETEC Padre Landel de Moura. Um abraço pro papai Marcelo Bier. Na ETEC Padre Landel de Moura você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612. 3907-4612. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Promoção de chopp das 4 da tarde até as 9 da noite. Quando tudo voltar ao normal, vá lá e delicie-se com esse chopp maravilhoso do Bar Imperial das 4 da tarde até as 9 da noite, todos os dias. Rua Santana 375. Siga-os no Instagram, @imperialpoa. Revista Gol, a revista de todos os esportes. Um forte abraço ao José Aveline Neto. Bar do Chico, está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E também em conexão à internet sem limites via fibra ótica, na Internet O Sul. Fica em Alvorada, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, a sua sede. Telefone 3483-3900. 3483-3900. Fale sempre com a equipe do Marino. Portanto, um grande abraço para ti, Antônio. Valeu, Léo. Obrigado, André. Valeu a todos. Um prazer sempre. Prazerzaço falar com vocês também, André. Abração. Abraço, Léo. Abraço, Antônio. Tudo é bom? Deixe o seu polegar para cima. Escreva o seu comentário, dê sugestões, nos critique, nos elogie também, porque nós adoramos elogios às vezes. E continue acompanhando o nosso Mini Arco de forma remota, mais uma vez aí sendo publicado no nosso canal no YouTube. Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau!